Vamos aproveitar esse vídeo mesmo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o canal Intensivista. Agora nós estamos planejando intensificar a produção de conteúdo também nesse formato e nesse meio de comunicação, YouTube, trazendo conteúdos um pouco mais completos, mais longos para vocês. Então é uma grande alegria para a gente estar aqui hoje gravando esse primeiro vídeo nesse novo formato, tá? Estou aqui com a Intensivista Marcela Lopes. Sejam muito bem-vindos. A gente espera que vocês gostem desse formato aqui de mais de conversa, um pouco mais longa no YouTube. E é isso. Se inscrevam no canal, curtem e comentem. E ative o sininho da notificação. Eu tô me sentindo muito youtuber falando isso. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema quente que vocês sempre perguntam lá no Instagram, que é como dar plantão, como a gente se organiza para ter o plantão dominado e fugir do caos. Que no final das contas isso que é importante, né? A organização te tira do caos. Exato. E isso é bom tanto para a sua gestão pessoal do tempo, para você conseguir cumprir as demandas do plantão no horário, sem se atrasar, e também para os seus pacientes, porque com um plantão mais organizado, né, significa que você tem as informações certas na hora certa e consegue tomar as ações em tempo hábil, beleza? Então vamos lá, solta a vinheta, vamos falar hoje sobre como dar plantão. Vamos lá então, pessoal. Quer começar? Começa aí, joga duro. Bom, vocês sempre me perguntam isso e eu sinto que a ideia de como dar plantão e precisar se organizar é porque a gente não tem, principalmente quando está começando, gerenciamento do tempo do plantão. E aí o que acontece? Se você chega meio perdido e não sabe por onde começar, por onde seguir para se organizar, é aquele clássico plantão que você chega às 7 horas da noite, o colega tá chegando para te tirar e você tá naquele desespero, não escreveu nem as evoluções do dia, recebeu a admissão 5 da tarde, ainda tá ali fazendo o procedimento e é aquele caos completo, o pesadelo do plantonista, né? Sair 9 da noite do plantão e com aquela sensação no coração. Meu Deus, eu não sabia nada, eu não sei saber a história nem do paciente leito 2. Chega ali no leito 2 não lembra nem da cara, né, do paciente. De tanto caos. É isso aí. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu gosto de pensar na organização do plantão é a preparação. É antes ainda do plantão começar. Então, algumas questões aí envolvidas, talvez a principal delas, quando você está começando numa unidade nova, é conhecer essa unidade antes de você dar o seu primeiro plantão. No sentido de saber qual é o perfil de pacientes que são admitidos, qual é a rotina daquela unidade, ou seja, o que é que vocês fazem, o que é que é feito durante o dia, né? Evolução, prescrição é de dia ou de noite, boletim quem passa é o plantonista ou é o diarista, tem visita presencial, tem familiar o tempo todo, né? Como é o perfil dos médicos assistentes daquela unidade. Então, conhecer isso é bem importante, assim como saber qual material de viária difícil que você tem, né? E conhecer onde fica cada coisa, sabe? Onde é que está esse material, onde é que está o carrinho, onde é que estão os materiais que você vai precisar para se organizar. Acho que isso tudo faz parte dessa preparação e vai te deixar mais tranquilo para começar, porque você já identificou ali as pontos-chave naquela unidade que você vai trabalhar, tá? E aí também, antes do plantão, também tem um ritualzinho assim, tipo de não chegar atrasado, né? Chegar um pouco antes do horário. Porque isso vai te favorecer para receber um plantão. A minha cara até ficou congelada. Pessoal que já recebeu o plantão. Pessoal que já sabe meu atraso. Deve estar olhando para esse vídeo e falar, tá bom chegar antes. Mas é sempre bom chegar um pouco antes, para você não sair na pressa, levar o que você precisa. Se você vai ter comida ou não, você já separa isso no dia anterior. Acho que esse pré-plantão vai te dar uma sensação de maior segurança e de maior preparo. Tem uma lenda, né, tipo, entre a galera da intensiva, assim, os raiz que falam, o plantão começa às 7 horas, não significa que você chega no plantão às 7 horas. Às 7 horas você tá vestido com a roupinha ali, o pijaminha cirúrgico, na boca do leito para começar a receber. Isso é só uma lenda, eu ouço falar. E aí depois da preparação ali, né, de você conhecer a unidade, se preparar para aquilo, descansar bem antes do plantão, acho que a passagem de plantão, uma boa passagem de plantão é o segundo passo, né? É a coisa mais importante, gente.
Primeira coisa, lugar de passar plantão não é dentro do conforto ali fechado. Lugar de passar plantão é no beira-leito. A menos que você seja diarista, conheça os pacientes ali da unidade, eu até acho que tudo bem passar no conforto se você conhece os pacientes. Agora, se você é aquele cara que vai dar um plantão noturno por semana na unidade, ou um plantão a cada 15 dias no final de semana, beira-leito, passagem de plantão. Enquanto o colega, eu mesma, mesmo os lugares que eu trabalho frequentemente, eu gosto de passagem de plantão no beira-leito. Porque aquele momento o seu colega tá ali passando e você já tá no beira-leito, bate o olho no doente, associa com a história que o colega tá te contando, já identifica os potenciais pacientes mais graves. Então, esse é um momento muito importante. A passagem de plantão é importante. Exato. E é ali que, acho que quando você está recebendo o plantão, já fique atento nisso que ela falou, de identificar as prioridades. Sim. Porque ali você já vai delinear as primeiras horas do seu plantão, né? Eventualmente, algumas vezes, todos os pacientes estão estáveis, você pode partir para a sua rotina normal, mas quando tem um paciente precisando de algum procedimento ou precisando de alguma otimização, aí você vai precisar, obviamente, a assistência está na frente, né? Cuidar do paciente na beira do leito está na frente do que qualquer outra atividade burocrática, então você vai adiar um pouco isso e vai focar na resolução desse problema. Tá? Mas sem receber um plantão você vai ficar perdido, sem receber um bom plantão. E também algo que me veio aqui na cabeça agora é um pouco sobre a comunicação. Sim. Daquele caso em específico. Então, se o colega te passa, por exemplo, um paciente que está em fase ativa de morte e refratário às medidas de suporte que estão sendo implementadas, é sempre bom você saber se a equipe assistente já está ciente, se a família já está ciente, o que é que eles, se dessa piora, como foi o boletim, porque se esse paciente vier a falecer, por exemplo, no seu plantão e a comunicação no boletim durante o dia, por exemplo, não foi boa, isso aí vai te gerar um estresse muito grande para explicar. Você não estava durante o dia, você não sabe exatamente como é que as coisas aconteceram. Então fique atento nisso. Outra coisa é quando você precisa de um especialista para alguma coisa, de um cirurgião para alguma coisa. Já aconteceu comigo de eu receber um plantão que o paciente estava com um sangramento muito grande pela traqueostomia, desde a tarde. E a equipe de cirurgia torácica do hospital, que tinha feito a traqueostomia pouco tempo antes, não foi acionada. E só depois que eu consegui acionar, e quando eles chegaram, eles perguntaram assim, desde que horas que isso aí está sangrando? Então está sangrando desde cedo, eles não gostaram, obviamente, porque resolver uma urgência é sempre bom que seja em tempo hábil. Então, se você identificou alguma coisa que precise de um especialista ou de uma comunicação mais sensível com a família, pergunte para o colega se isso já foi feito, porque senão você também prioriza essa atividade. Verdade. Nesse momento da passagem de plantão, é um momento que você já vai identificar o prognóstico do seu plantão. Como o Nando falou, se você chega e vê, os pacientes estão mais estáveis, tudo, mas também é aquele momento que você tá ali no beira-leito e, gente, sempre acontece. Você vai pegar o plantão, o paciente está lá, insuficiência respiratória gaspeando, e o colega, meu Deus, ficou assim agora. Tava ótimo, passou o plantão super bem. Passou o dia bem e o cara tá na boca do tubo. Então, nisso, você já identifica as urgências e o prognóstico do seu plantão. Ali você já vê uma mesa de procedimento montada que sobrou para você no plantão. Então, você já fala, opa, eu preciso chegar e já fazer isso. Show de bola. Então, a gente recebeu um plantão bem recebido, idealmente na beira do leito. Qual é a próxima coisa que você faz? Vamos falar de um plantão diurno. Eu começo a examinar os pacientes. Boa. Então... Você tem uma certa divergência, tem gente que começa vendo balanço e exame. Não. Tem gente que começa indo logo no leito, você prefere ir no leito? Eu prefiro ir no leito, gente, porque eu dou prioridade para examinar o meu paciente. E eu levo mais ou menos... Uma UTI com 10 leitos, eu costumo levar uns 40 minutos, 1 hora para olhar os 10 leitos, fazer um exame físico e dar uma olhada nos pacientes. Por que isso? Nossa, mas você acabou de chegar, você vai perder já 1 hora. Ele não é perder, é o necessário para eu começar a me organizar. É um tempo mesmo que eu levo uns 40 minutos, 1 hora. E eu gosto de examinar o paciente, ali eu já sei quem que pode ter alta, como que tá o paciente, já converso, me apresento pro doente, isso eu acho muito importante. Isso também tem uma coisa, né? Na chegada do plantão, se apresentar para a equipe, então você chega e fala, oi gente, tudo bem? Você já identifica quem são as enfermeiras que estão com você, os técnicos que são responsáveis pelos tais leitos, o fisioterapeuta que está contigo no plantão. Isso aí já vai te ajudar a se localizar e saber para quem que você vai... como você vai gerenciar as demandas e para quem você vai solicitar cada coisa.
Então isso também é muito importante. Quando eu chego, eu já vou fazer essa passagem, eu pego o plantão, faço a passagem, me apresento para a equipe e vou seguir os leitos. É aquele momento que eu já pego o meu esquema de plantão, meu caderninho, que eu sempre uso, então eu já, tô aqui com o caderninho, eu usava até na residência, usava super, porque isso me ajuda a organizar. Então eu já pego o meu caderninho e eu olho lá, leito 1, chego na beira do leito, já vou colocar, porque aqui com o caderno eu já anoto o leito, o nome do paciente e o que tá ali. Então eu já olho se o paciente está com droga vasoativa, qual sedativo, o exame físico, perfusão, já anoto os parâmetros nas bombas, no ventilador e no monitor, já olho se o paciente está com sonda vesical, puxo o lençol. Paciente de UTI, gente, apesar das pessoas falarem, paciente de UTI você não tem que examinar sempre, mentira, o paciente de UTI é um paciente dinâmico, você vai examinar ele sim, vai todo dia na UTI, todo dia vai examinar. Então, é o paciente que ali em 5, 10 minutos, eu olho todo o paciente, anoto o que precisa anotar e passo para o próximo. E eu gosto de usar a anotação e fazer o esquema, porque assim que eu terminei, eu estou com os 10 doentes, na mão. Você tá com os 10 doentes na mão. A minha visita, geralmente a visita das UTIs costuma ser 9, 10 horas, né? Eu termino isso 9 horas, tudo bem, ainda não olhei os exames, mas eu já fiz o mais importante, que é ver o paciente. Então, assim, eu já vi, tá com quanto de droga, tá ali, e você sabe, os especialistas chegam para olhar o paciente de manhã. O diarista chega perguntando alguma coisa. Você já tá com os pacientes ali anotados no seu esquema. Então, assim, o meu esqueminha, ele já tem, claro, o esquema que eu uso, né? Ele tem o que eu tenho ali no beira-leito do paciente e tem também os exames, tem as imagens do antibiótico, o tempo de antibiótico, culturas, isso tá no meu esquema. Eu vou preencher isso ao longo do dia, então logo depois disso, quando eu passar para olhar os exames, balanço, cultura, etc., o que tiver no sistema, eu anoto e termino de completar. Mas nesse primeiro momento, o que é importante, que é o paciente, já tá na minha mão. Perfeito. Então, chega 9 horas da manhã, você tá tranquilo, você já tá com o plantão mais na mão, é aquela sensação de deu certo, eu olhei todo mundo, eu tô no controle, porque você anotou, não esquece. E somando essa avaliação assim, sistematizada, registrando com a passagem de plantão bem feita, você consegue ter uma impressão do doente. Sim. Que assim, o mais importante quando você está manejando um doente crítico é perceber como ele está evoluindo do ponto de vista das disfunções orgânicas. Isso. Então o colega vai te passar, ele estava ontem peguei o plantão, ele estava com a droga vasoativa noradrenalina em 0,2 microgramas, estou te passando com 0,05, depois você faz na sua ronda, você vai lá ver a dose que ele está, vai ver a perfusão, então você percebe que esse paciente está melhorando pelo menos dessa disfunção cardiovascular. Então isso vai te dar essa ideia. Então toda vez que você for avaliar um doente crítico, até um tema um pouco diferente do que a gente está falando aqui, né? Avaliação do doente grave, mas é correlato. Pense nessa evolução das disfunções orgânicas, né? E aí, como ela falou, hemodinâmica, neurológico, parte respiratória, isso tudo, uma avaliação bem feita vai te dar. Eu também faço isso, eu também prefiro começar examinando, até porque dificilmente um dado laboratorial ou de balanço ou de qualquer que seja que você olhe na frente de um computador vai ter mais valor do que você percebe clinicamente ali na beira do leito. Exatamente. Se eu olho um paciente que está com droga alta, tempo de enchimento capilar alargado, eu sei que ele vai estar ali com lactato alto. Se é o lactato que está chamando a sua atenção, alguma coisa está errada, exatamente, você inverteu os valores. Isso que Nando falou sobre as disfunções orgânicas é uma coisa assim importante a gente saber, porque o paciente que ele está indo para a UTI ou está na UTI é o paciente que tem uma disfunção orgânica e precisa de suporte orgânico. A UTI é para isso. Então, às vezes a gente esquece disso, mas o paciente está lá por esse motivo. Então, eu preciso ter o acompanhamento das disfunções. Essa evolução horizontal do paciente é o que conta a historinha do doente da UTI. Perfeito. Depois disso, aí eu costumo agora sim olhar os exames, também. Olhar o balanço, os controles, né? Aquele folhão de controle das 24 horas, aí ver como é que o paciente ficou em relação a cada sinal vital que está ali anotado, o que é que está entrando, o que é que está saindo. A curva térmica, a curva de PAM. Perfeito. Os exames, sempre com essa visão assim de evolução, né? Se está melhor ou pior do que ontem, qual o caminho que esse paciente está tomando. As culturas,
também é muito importante serem checadas. O colega vai te passar, por exemplo, um paciente que foi admitido com choque séptico, choque respiratório, está usando ceftriaxona, aguardando as culturas foram colhidas na admissão. Aí você vai lá, é hora de olhar essas culturas. E também a prescrição médica. Sim, isso é muito importante. Né? Ver se tudo que está ali no planejamento do paciente de fato está na prescrição e, mais ainda, se aquilo de fato está sendo entregue ao paciente. Ou seja, se está checado, se está bolado, né? Se não tem na farmácia ou qualquer outro motivo para não estar administrando, porque acontece às vezes, Acontece. Você pensa que está fazendo uma medicação e está ali e não tem na farmácia. Ou a pior situação de todas, que é a que eu tenho horror, que é todo mundo pensa que, nossa, o paciente saiu o antibiótico há 2 dias e quando você vai checar a prescrição, o antibiótico tá lá rolando porque alguém não suspendeu ou suspendeu e copiaram no outro dia, aquele bom e velho copia e cola, que para prescrição é péssimo pro doente. Então é fundamental checar a prescrição para ver o que está entrando ali, se tem alguma coisa que já pode sair, se o paciente está com as profilaxias, se precisa das profilaxias. Perfeito. Então, é o momento de você avaliar a dieta que está ali prescrita também. Então, a prescrição é muito importante. Show de bola. E, geralmente, depois desse momento, é a visita, né? A visita. Com o diarista. Esse é um momento, às vezes, tenso, né? Para quem está começando. Sim. Alguns lugares tem aquele formato de visita que parece uma sessão de residência. Arguição, com pergunta e tal. Talvez não seja o ideal de um lugar focado na assistência, né? Sim. Que não tenha nada a ver com o ensino, mas enfim. Nesse momento vão ser discutidas ali a evolução dos pacientes e é formulado o planejamento terapêutico, as metas para aquele dia. Né? E mais uma vez aqui falando do caderno e das anotações, é muito importante que você se certifique de anotar. Sim. Se você não tiver uma memória brilhante. Não existe isso de memória, gente. Isso de memória. Meu pai já fala assim que cabeça só serve para guardar chapéu. Você tem que anotar mesmo o negócio. É isso. Eu sempre fui de... Quando o Nando entrou na residência, ele passou um tempo bolando qual seria o formato perfeito de... Em busca do método perfeito. Em busca do método perfeito de anotar as evoluções, né? Eu também demorei um tempo para chegar no meu método perfeito o meu esquema do caderno, da evolução. No começo eu tinha um que era muito longo e aí ficava uma folha por paciente. Depois eu passei para um que ficava bem curto. Era uma folha, eu colocava 6 pacientes. É até que eu fiz uma junção dos dois e isso foi com a experiência. Até eu chegar nesse formato, que é o formato que eu considero ideal, que tem tudo que eu preciso para o paciente, levou um tempo. Então você vê qual vai ser o seu melhor formato, mas tem que anotar, porque são 10 pacientes. Os pacientes são dinâmicos, graves. O diarista vai passar a conduta, vai passar a visita, para você saber falar para ele durante a visita, você tem que estar com aquilo anotado. E para segurança e qualidade do cuidado com o seu paciente, você tem que também anotar o que a equipe falou, o que o diarista vai pedir de conduta dali para frente, Exato. As pendências que você vai precisar checar ao longo do dia. A gente não consegue lembrar de pendência e conduta de 10 pacientes. Isso daí é impossível. Então é muito importante. Você pode esquecer aquele laudo da tomografia que está pendente, você tinha que falar com o radiologista, aquela coisinha ali você pode acabar esquecendo. Você pode esquecer e que quem vai se prejudicar e atrasar a evolução, o paciente, né? Então... Não, eu também acho. Não dá. Eu não tenho assim uma estrutura tão rígida de anotação. Não funcionou bem para mim, mas eu sempre registro, sempre anoto. As coisas é um pouco mais caótico o meu jeito de fazer, mas eu acho que sem anotar também eu me perco e toda vez que eu não anoto, alguma coisinha pode passar. E a primeira vez que isso aconteceu, a anotação é a ansiedade, né? Você fica com aquela sensação tanto para passar para o diarista, quanto depois para passar o plantão para o seu colega e para você evoluir os doentes no sistema. Uma sensação de caos, porque você não sabe direito o que de quem. Vai então ter que checar de novo, né? As coisas você se vai perdem. evoluir, você tem que, esqueci como é que tava o balanço, você vai ter que olhar novamente, óbvio você vai acompanhando isso ao longo do dia, não estou dizendo que você vai olhar só de manhã e acabou, mas aquele retrato, né, que você viu na primeira avaliação se perde se você não ter esse registro.
E na hora da visita também é muito interessante porque a gente vai ouvir, né, vai ter um momento de discussão, não só o diarista que vai estar falando ali, o plantonista, mas toda a equipe vai dar a sua opinião. E é legal que o técnico de enfermagem, o enfermeiro são profissionais que estão muito próximos do paciente, né? Até a proporção de profissional por doente é diferente. Então, um técnico é para ficar com 2 pacientes no máximo, às vezes 3 quando tem menos, o enfermeiro ali idealmente já com até 5. Então eles têm outra visão, inclusive, sobre outros aspectos que a gente não consegue pelo tempo, pela quantidade. Né? Então, como é que está, por exemplo, uma úlcera de pressão que o paciente tem, esse cara, né, como é que tá, ele pode te dar alguma ideia de melhor sobre nível de consciência e desorientação que pode te chamar a atenção para um delírio. Sobre a dieta, se está tolerando bem a dieta ou não, né? Exatamente. Isso vai te ajudar no planejamento junto com a nutrologia. Aspecto das fezes, até sobre a diurese. Exato. Então, assim, é o momento de você muito também... rico, né? Isso muito rico. E é o momento de você... ter ali mais informação e ter mais domínio sobre o paciente. Perfeito. Então, terminou a visita, agora é hora de cumprir as metas que foram planejadas. Então, a visita vai gerar uma série de demandas, né? Então, suspender a sedação de um paciente, levar um outro paciente para tomografia de abdômen, por exemplo, porque ele não está indo bem, está piorando a função orgânica, então pode ter um outro foco, esse tipo de coisa. E aí, muita seriedade nisso, porque essas metas precisam ser feitas e precisam ser feitas logo. Sim. Né? Não é assim, terminou a visita, vou ver uma série agora aqui da Netflix, porque você sabe que vou assistir um videozinho no YouTube aqui, você deixa pra ver esse vídeo quando você tiver resolvido suas demandas. Não, se você tem demanda pra resolver no plantão agora, pare o vídeo, vá resolver, depois você volta. Exatamente, não fica assistindo a gente e empurra o catéter pro colega, não. Exatamente. Outra coisa é que nesse momento o plantão, como a gente vem falando, é dinâmico, então você talvez tinha um paciente com um choque que ainda estava mal perfundido ali no início do plantão, você acabou fazendo algumas intervenções, foi tocar a sua vida, agora é hora de você voltar, reavaliar, né? Ver se aquelas intervenções que você implementou realmente surtiram o efeito desejado, se não, replanejar, fazer novas intervenções, continuar monitorizando. Nessa hora aí você vai continuar tocando a sua vida, né? Já resolveu a maior parte da burocracia do plantão, mas agora é hora de continuar a assistência aos pacientes, que ela vai ficar durante todo o tempo que o paciente vai internado. Mas eu queria dar só essa ênfase na atenção para cumprir as metas rápido, né? Para você fazer o que precisa ser feito rápido, aquilo que foi definido de forma multidisciplinar na visita. É verdade. Agora, a hora do almoço. É isso, depois disso, aquela hora do almoço. E olha isso, assim, o quanto o plantão de UTI é dinâmico e tem muita demanda. A coisa que eu quero morrer quando eu escuto no Instagram, a galera me fala, não, porque eu formei agora e tô dando plantão de UTI porque é mais tranquilo, tal. Eu falo, quê? Não sabe o que tá fazendo, provavelmente. O plantão não é mais tranquilo. O plantão da UTI, ele tem muita demanda, muita atenção, muita responsabilidade. Então percebam que tudo isso que a gente falou vai acontecer ali mais ou menos nas 6 primeiras horas do plantão. Então dali pra frente, na parte da tarde, o plantão da manhã é sempre mais caótico, né? Sim. Porque tem muita coisa pra fazer. Até quando chega uma admissão, eu odeio quando chega a admissão de manhã. Não, então. Também. Horário de chegar a admissão é à tarde, nossa, eu também. Tipo, a admissão chega às 8 horas da manhã, quebra. Também quebra o plantão todo. Mas é isso, você vai voltar de tarde, então o que você tiver que fazer. Então o diarista pediu para trocar um catéter, falar com um especialista, chamar a família para uma conversa que seja mais necessária, porque o paciente pode estar numa fase ativa de morte. Então, fazer um exame de imagem, é esse momento que você vai fazer isso. Atualizar as prescrições. Então, quanto antes, se era para suspender um antibiótico, a gente já vai suspender logo depois da visita. Se é para acrescentar um antibiótico, vamos. Lembra que esse tipo de conduta não se atrasa, entendeu? Isso não é coisa que dá para você fazer depois. O que isso é importante, acho que ao longo do tempo também, né, que você vai pegando a manha de dar o plantão na UTI, de lidar com o paciente grave, você vai sabendo priorizar. Então você sabe que um antibiótico que tem que suspender ou escalonar, aquilo tem que ser feito agora. Um pedido de tomografia que seja uma rotina, tudo bem você fazer à tarde, mas aquilo que precisa ser trocar um catéter porque o paciente está com uma sepse de foco ali no catéter, cara, isso tem que ser agora, não pode ser... eu vou almoçar, vou fazer, depois eu troco. Não, o foco tá ali, vamos tirar aquilo logo, mandar rodar aquele catéter, aquilo é importante. Exato. E aí isso me lembrou também
é uma questão bem fundamental sobre a comunicação com a equipe de uma forma geral, Sim. porque todo mundo precisa entender a importância daquelas atividades. E, por exemplo, às vezes a enfermagem pode estar sobrecarregada com alguma outra demanda que não é tão urgente, assim, ela não é uma prioridade em relação a trocar um catéter de um paciente com suspeita de sepse de foco por corrente sanguínea relacionada a catéter, infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, e às vezes a pessoa quer dar um banho no paciente, ou, enfim, fazer alguma outra coisa. É essa hora de chamar, pessoal, que esse paciente ele tem uma condição grave que precisa ser resolvida agora, então nós vamos priorizar e vamos fazer logo isso, porque isso é importante para a evolução dele. Então essa comunicação ao longo do plantão é bem importante. O importante é você lembrar sempre que na UTI é uma equipe que está trabalhando, então você tem que trazer todo mundo para o seu lado. Então você vai trazer a equipe de enfermagem, a equipe de nutri, a equipe de psicologia, os físios, exato. Todo mundo vai andar com você. Não adianta entrar nesse embate com a equipe, o importante é você mostrar a prioridade. Então, poxa, gente, a gente precisa, eu vou passar esse catéter, eu preciso que seja com ultrassom, vamos me ajudar aqui a organizar, vai ser mais seguro para o paciente, porque principalmente aquelas equipes mais das antigas, né? Eles, nossa, vou ter que puxar o ultrassom, ajudar, porque o médico está sozinho, a equipe, o médico raiz faz ali. O importante é sempre você lembrar a equipe que é a segurança do paciente e o paciente em primeiro lugar. Show de bola. Você falou também uma coisa que lembrou Licurgo uma vez, é nosso chefe da UTI, o coordenador da UTI, onde a gente fez a residência. Saudade, chefinho. Teve alguma coisa que me pediram para fazer no R1 e assim, tipo, passado umas 2 horas ainda não tinha feito. Aí Licurgo, daquele jeito dele, falou, rei, aqui não é PSF não, velho. Aqui você não é, o cara tá na consulta e você vai pedir botar o antibiótico e avaliar na consulta de retorno. É fazer logo, entendeu? Você tem que fazer na hora. Ele te deu essa chamada. Ele me deu uma chamada de um jeito muito carinhoso, de um jeito Licurgo de ser. Licurgo nunca chega assim. Dando uma. Gente, será que esse vídeo vai chegar nele? Eu vou falar com ele pra ele assistir. Pelo menos vou gravar. O chefe tá mais ou menos ali naquele minuto X, assiste lá. Beleza, e aí de tarde, além disso, de tocar as coisas do plantão, é a hora que pode chegar a admissão, pode ter intercorrência. Sim. E você vai estar ali monitorizando seus pacientes. Eu gosto de fazer uma nova ronda agora também, um pouco mais breve, né? Por exemplo, você já examinou o paciente de forma mais completa. Sim. De manhã você já sabe as coisas. Agora você já sabe no que ronda, focar. A parte da tarde, de manhã, ali após a passagem de plantão, é o momento que você examina o doente. Isso. Depois disso, à tarde, você passa uma ronda, você vai olhar, checar as bombas, ver se tem como desmamar mais um pouco a droga vasoativa de quem tá com droga, você vai dar uma olhada ali nos monitores, nos parâmetros, não é aquele momento que você precisa examinar de novo, desde o comecinho, é uma coisa mais breve mesmo. Exato. Claro que isso a gente tá falando de uma UTI que tá sob controle. Uma UTI que tá com o paciente na fase ativa de choque, aí... ultrassom eco do lado, monitorização hemodinâmica, exato. Você do lado ali de hora em hora, é uma coisa muito mais dinâmica. Exatamente. Esse contexto que a gente está falando é uma UTI que você passa uma tá ronda, abaixa ali um pouquinho a nora. Esse plantão tá redondo, né? O plantãozinho tá massa, eu quero desse. Tá sem caos. Show de bola. Essa é a hora também de começar as suas evoluções, né? Isso que eu ia puxar. Antes que fique para 7 da noite e você saia às 9. Eu acho melhor também, assim, você começar a fazer as evoluções logo depois que o plantão tá entendido, tá organizado e as metas estão definidas e já estão em andamento. Porque você se antecipa, né? Não tem nada pior do que você chegar ali no final do plantão cheio de burocracia para resolver e ter uma intercorrência, chegar um paciente grave, isso vai te gerar um estresse, sabe? Que não vai ser bom nem para você nem para o paciente. Então, eu acho que começar evoluções mais cedo é melhor. E você já vai fazendo, às vezes tem alguns sistemas que permitem que você salve, mas só finalize depois, né? Mas ainda assim, se você... Aí isso vai muito de escola para escola e de gosto para gosto. Se você quiser fechar a evolução logo depois que você faz, se tiver alguma intercorrência, você faz uma nota de intercorrência. Muitos hospitais trabalham dessa forma e eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema. Não, eu também não. A prioridade, assim, a evolução do paciente é um documento super importante, precisa estar bem escrito, mas... Às vezes a gente, principalmente quando está começando e fica naquele caos, você não dá para a evolução a importância que ela tem, né? Você no começo às vezes fala, nossa, eu vou copiar aqui e tal, não tá... Troca só um noturno para diurno. Troca só um noturno para diurno. Você quer me matar, eu pegar um plantão que eu pego a evolução e tá lá,
paciente entubado, tal, e o paciente estubou, ou então o modo ventilatório tá todo errado, não tem nada a ver com o paciente, ou entrou droga e não tá escrito. Gente, a evolução é o documento do paciente, isso é muito sério. E é a evolução que vai contar a historinha do paciente para a próxima pessoa. Então é um documento, eu gosto, esse horário que eu pego para fazer as evoluções, para mim é perto de 4 da tarde. Não sei como que vai ser por aí, umas assim 4. que eu posso, assim, mais rápido possível, uma hora. Pra mim é mais ou menos umas 4 da tarde, assim, eu já olhei, fiz as coisas, chequei de novo os pacientes, então tô mais ali, falei com algum assistente, fiz as coisas, é umas 4 da tarde. Eu costumo fazer a evolução de maneira rápida, por quê? Porque eu tô com tudo anotado. Então eu, sento... E você já é faca afiada. Eu já chego, pego o caderninho, e aí você tá com o caderno, você tá com os exames anotados, tudo do paciente, é só você sentar e digitar. Você não tem muito segredo, porque já anotou tudo ali. Eu passar o meu resumo, o meu resumo do caderno pra evolução, na verdade eu só tô tirando daqui pra colocar lá. Então não é uma coisa que me gera estresse. Exatamente. E aí, em alguns lugares, depende da unidade, você vai fazer a prescrição, prescrição do novo ciclo ainda no diurno, às vezes no noturno, aí, enfim, cumprir essas demandas. De cada um, pedir os exames da ronda, né? Aí, uma discussão seria se pede exame todo dia, todos os exames pacotinho, mas eu acho que isso aí é mais um outro assunto, né? Não é muito da organização do plantão. E por fim chegou o momento agora de passar o plantão, né? Antes disso, a checagem, que isso é muito importante, antes de fechar o seu dia, checar com a equipe se as demandas foram atendidas. Boa. Então isso é super importante, checar com a equipe, checar se algum paciente fez febre, balanço de paciente. Gente, balanço é zerado, né? Balanço de UTI, balanço zerado é negativo. Então, checar o balanço dos seus pacientes para ver se você tem algum paciente ali que ficou oligúrico, ou um paciente que você precisa fazer um diurético. Checar isso antes da passagem de plantão. É esse momento de você checar com a equipe se as demandas que você solicitou, né, ali na parte da tarde foram atendidas, checar a curva térmica, checar balanço. Checar balanço é uma coisa assim, às vezes a gente se passa, mas com certeza, não é importante. E assim, o balanço não é um negócio para você checar uma vez por dia de manhã. Sim, porque se você tem, por exemplo, um paciente que está ali com um IC descompensado, né? Ele está na VNI, edema agudo de pulmão, tem uma estratégia de negativação do balanço, você vai precisar acompanhar o balanço, amigo, a cada 2 horas, a cada 4 horas, ver o balanço várias vezes durante o dia, para ver se ele está indo mesmo no caminho, entendeu? Então, essa ideia de só checar no início ou no final para alguns casos, isso não se aplica. Funciona. Mas eu também acho que nesse horário do final do plantão é bom você dar uma fechada ali para saber como é que aconteceu. Até porque nesse horário, 6 da tarde, é o horário que a equipe costuma fechar os balanços. Então você consegue... De 6 a 7 você dá uma olhada ali, teve febre, não teve febre, o que você falou, né? Urinou, não urinou, a balança tá positiva, tá negativa. Com isso, os últimos, o ajuste fino antes de fechar. Ai, que passar o plantão lindo. Elegante, assim, sabe? Meu Deus, e aí, de posse dessas informações, inclusive do fechamento, aí você vai passar o seu plantão, que é um momento crucial. Total. Né? Gente, passagem de plantão é uma coisa que você, primeiro, vai mostrar o seu domínio do plantão. A passagem do plantão fala quem você é como médico, então isso é uma coisa super importante. Eu, no começo da residência, quando o Nano estava no R1, eu era R2. E aí, logo no começo, assim, eu via ele passando o plantão. Era uma passagem de plantão tão foda que eu virava pra ele e falava... Lembra que eu falava pra você? Que passagem de plantão linda! Agora eu vou contar um segredo. Pode contar um segredo? Ai, tô com medo. Eu ensaiava. Que fofo! Eu ensaiava a passagem de plantão. Porque eu pensava justamente nisso, assim, se eu passar um plantão ali titubeando muito, vai dar aquela impressão de que eu não dei uma boa assistência para os pacientes. E eu tava começando. Então eu falava, por que eu vou falar? Não, o paciente chegou por isso. Gente, que bonitinho. Assim, vocês não têm noção, era uma passagem de plantão lisa. E ele passava na beira-leito ali, com muita propriedade, falando dos doentes e tal. E eu ficava encantada com a passagem, né? Eu até falava pra ele, que lindo, tudo porque... Isso é muito importante, me fala sobre o cuidado que o colega teve no plantão dele, me fala sobre o domínio dos pacientes. Se você passa um plantão caótico, cheio de pendência, que você não sabe as coisas de um leito ou de outro leito, nossa senhora, pra quem pega o plantão...
E a ideia é assim, o que é que eu acho que é uma estrutura interessante para você contar a história de um caso de um paciente crítico. Primeiro, identificação, né? Quem é aquele paciente, qual é a idade, quais são as comorbidades e qual foi o problema principal que levou ele até esse internamento na UTI. Geralmente foi uma doença com alguma disfunção orgânica ou que tenha risco de desenvolver disfunção orgânica e precisa de monitorização. Né? E como esse paciente está evoluindo ali ao longo do internamento, do ponto de vista das disfunções orgânicas também. Então, aqui, dona fulana, paciente de 55 anos, portadora de hipertensão e diabetes, que foi admitida, no dia da admissão também, né? Admitida, que dia é hoje? Esqueci, dia 15? 15 de junho. 15 de junho. Foi admitida dia 10 de junho, com um quadro de choque séptico de foco respiratório, precisou ser entubada, né? Evoluiu ali com disfunção cardiovascular, noradrenalina, mas vem em melhora das disfunções, já está sem droga, já está entubado, usando oxigênio só com catéter 1 litro por minuto, e não tem outras disfunções, os exames estão assim, assado, pontuo que foi importante. Uma passagem de plantão também não é aquele momento para você ficar falando absolutamente todos os resultados de exames, tudo aquilo, porque senão fica pouco objetivo, né? Você tem que falar sobre as disfunções e sobre a evolução do paciente. Exato. E a sua impressão. As pendências para o próximo dia, se não tem pendência, se tem pendência. Essa comunicação é muito importante. Tem que passar. Por exemplo, tem uma informação muito crucial, assim, ó. Vamos supor que amanhã é um paciente que vai ter uma reabordagem, né? Programaram uma reabordagem para uma cirurgia abdominal, por exemplo, amanhã. Olha, esse paciente aqui amanhã ele vai ser reabordado, tem que lembrar de suspender a dieta a tal hora, tem que lembrar de suspender. Eu já bolei o Clexane da prescrição, então só confirma com a equipe que isso não foi feito. Né? Você passa a sua impressão daquele paciente e o que é que vai ter daqui para frente. Até aquele modelo do SBAR, né? O R do SBAR é recommendations, ali, é o que você vai recomendar ali, da continuidade do cuidado. E plantão é isso, né, velho? Plantão é continuidade. SBAR é um mnemônico meio feito pro bucho do plantão. Como chama aqui? Bucho, lá em Salvador chama de passagem de plantão. Mas... tipo o buchinho de passagem de plantão. O SBAR é esse mnemônico. Então, ele vai te ajudar a falar ali o que é necessário para passagem. A passagem não é o momento de você falar o potássio estava 4,3, a ureia... Não é isso. Tem que saber o poder de síntese e de entender o que é importante de ser falado ali. Se a gente lembrar que o paciente crítico é um paciente, como a gente já falou aqui hoje, que ele está na UTI por conta das disfunções orgânicas ou possibilidade de disfunção, você vai saber o que é mais importante falar e a sua impressão a respeito da evolução, né? Exatamente. E se falar demais, assim, coisas que não são importantes... a pessoa desliga. Exato. A nossa atenção é algo limitado, né? A gente não consegue... E nossa capacidade de absorver também. Então, se você falar demais, assim, muitas coisas, ficar floreando muito, o colega não vai conseguir absorver tudo isso, entende? Ele tem informações que ele só vai conseguir ver no prontuário e vai ler depois para se inteirar melhor daquela história. Porque não dá para absorver demais ali numa conversa de 30 minutos, 40 minutos. E lembra que ali é UTI. A história da UTI você conta por que o paciente foi para lá. Não é toda aquela história desde o começo. Ali você vai falar... Um caso ou outro, né? Que ainda, por exemplo, dúvida diagnóstica. Aí é interessante você trazer um pouco da história e tal. Mas se aí já, era uma pneumonia, tá entubado e tá com droga vasoativa, choque séptico. Antibiótico, tem que falar quantos dias de antibiótico. Esse é um momento bom para você falar isso. Show de bola. Aí passou o plantão bem pra caramba, foi comer um hambúrguer. 7h30, acabou essa passagem sabe de que plantão. Eu tinha isso de... Logo quando eu entrei no internato, assim, dava um plantão pesado, eu saía com vontade de comer um hambúrguer. Eu também. É a compensação, mas eu tenho isso até hoje. Eu saio de um dia pesado e falo... Ai, que vontade de tomar uma cerveja e comer um hambúrguer. Então, pessoal, é isso, gente. Eu quero dar um último recado. Gente, passagem de plantão não é sabatina. Então, isso é super importante. E eu digo isso depois de anos de muita maturidade, porque se você que tá aí me assistindo e eu já peguei um plantão seu e fui escrota... Me desculpa, eu tô buscando melhorar sempre. Mas é isso, lugar de passagem de plantão não é lugar de sabatina. Então, se você... Eu falando isso, me falando, mas, gente, eu era assim mesmo, não tem nem como mentir. Eu pegava um plantão... Você aprendeu, né, velho? Então é só... Médio. A vida é uma constante evolução. A vida é uma evolução, eu tento todo dia melhorar, mas assim... Eu, como falava isso, né? Eu chego num plantão, você veja que tá um caos, mesa de procedimento que sobrou pra eu fazer...
porque o cara empurrou, não sabe o que tá falando, não sabe nada do plantão. Eu vejo que tá totalmente desconexo do que eu tô vendo ali no plantão. Eu já falava sim, mas isso aí ficou aí porque passou porque fez isso aí porque eu era péssima. E assim, não é local de sabatina. Se você viu que o plantão tá um caos e isso se repete semana após semana, você pega esse plantão. Eu já tive isso. Eu pegava toda semana um plantão que era um caos, desorganizado, o cara não sabia o que estava fazendo. Eu saí desse plantão, aquele lugar não é um lugar que é para eu trabalhar, você muda. Você não vai ali na passagem de plantão educar um outro colega, não é nem sua responsabilidade, né? Tipo, quem é você? Não é sua responsabilidade. É deselegante em alguns momentos. Total, então ali, o paciente tá aí demasiado na boca do tubo e o colega falou para você que fez 1 litro de Ringer. Vou ficar puta? Claro, mas eu não vou falar pro cara, por que você fez isso? Que merda tal, cara. Pega o plantão, libera o quanto antes e toca pau e faz o que tem que ser feito. Outra coisa que eu acho deselegante, também não sei se você concorda, é assim, o colega que ele chega e você tá passando o plantão e ele tá ali já resolvendo mexe na bomba, desliga a sedação, mexe na bomba da nora, não sei o que. Parecendo que você é um já dá ordem pra que não fez nada. Pra falar, vamos preparar tal coisa aqui, vamos fazer um diurético. Aí falou, cara, tipo... Aí às vezes nem ouve o que você tá falando. Aí depois pergunta assim, vem cá, qual foi o motivo da admissão? Vamos ouvir primeiro. Então, eu acho que não é legal. Sabe, uma coisa, beleza, vai ajustando alguma coisinha ali, enfim, se você tiver intimidade, mas às vezes passa uma imagem de que você, tipo, esse caso tá conduzido de uma forma inadequada e você não dá atenção para o que a pessoa tá falando, sabe? Então, por mais que você possa já fazer alguma intervenção ali e tal, você vai fazer aquilo que a gente falou, de identificar a prioridade, mas eu acho que ficar mudando as coisas ali na hora não é bom, sabe? Até porque, gente, a realidade é uma só. Se você é um plantonista, tá passando para outro plantonista. Os dois estão ali, ó. São 2 pessoas com a função igual. Então, é isso. Não te agradou? Sai fora, cara. Se eu toda semana pego o plantão, cara, é um caos. Se o chefe não tá ligando para isso diz muito sobre a unidade também que você está trabalhando. Então não vai você se estressar com isso. E outra, eu sou a favor disso, mesmo que eu falei. Acho super deselegante isso de ficar mexendo e tal. Não tô falando, como eu falei, se fui escrota, já fui. Mas hoje em dia eu percebo com a maturidade também, né? Formei em 2014, já tô aqui um pouquinho mais. Escuta a mãe, gente. É isso, você vai aprendendo aos poucos a ter menos dor de cabeça, comprar menos briga e ser mais elegante, tanto com a sua equipe quanto com o seu colega e principalmente focar no que você está fazendo ali, que é o paciente. Então, como eu falei... se você chegou o plantão, tá um caos, libera o colega e foca no que tem que ser feito, que é pelo paciente, é para isso que você tá lá. Show de bola. Então, pra gente só recapitular rapidinho o que a gente falou, então uma boa preparação para o plantão, receber o plantão bem, idealmente na beira do leito, já percebendo ali as prioridades, fazer a sua primeira ronda de exame completo dos pacientes, exame físico direcionado, mas de uma forma mais abrangente, né? E aí também já resolvendo o que tiver para resolver, depois você vai para o computador, checar ali prescrição, balanço, os controles de forma geral, exames, cultura, checar tudo que tem evolução de assistente, depois visita a multi, formula as metas, cumpre as metas, faz as evoluções, às vezes passa o boletim, né? Depende do lugar da unidade, e passa o plantão com louvor. Exatamente, com elegância. E a gente acabou levantando aqui também alguns assuntos que podem ser assuntos para outros vídeos. Então comenta aí pra gente, você que chegou aqui até o final, a gente já tá completando aí 43 minutos. Isso aqui é um podcast quase, né, cara? Gente, é que eu sou geminiana, se acostume aqui com o vídeo. Mas não passou rápido, cara? Não, eu nem percebi. Eu falo muito, gente, sou geminiana. Você chegou até aqui e viu a gente falar, por exemplo, da avaliação do doente grave, esse olhar para a evolução das disfunções orgânicas, comenta aí que você quer mais vídeos sobre isso. Podem falar sobre temas também, exatamente, que aí a gente sugere temas e a gente grava. Que aí a gente grava para vocês, beleza? Muito obrigado. Beijo, gente.